show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Lost point 8. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu acredito que o assunto da semana é essa rebelião no Egito, né? De início, aqui a mídia chapa branca inventou duas versões absolutamente maravilhosas. A primeira é de que era uma rebelião inteiramente laica, sem conotação religiosa, e que a grande organização revolucionária islâmica, a Fraternidade Muçulmana, não estava participando, estava totalmente marginalizada. A segunda versão era que a Fraternidade Islâmica agora tinha se tornado uma entidade pacífica que não apresentava mais periculosidade alguma. E após essas duas versões terem sido espalhadas por toda a grande mídia aqui, então, finalmente apareceu a realidade. A Fraternidade Islâmica está por trás não só de toda esta violentíssima rebelião no Egito, mas está por trás de rebeliões que estão estourando em vários outros países em torno, Tunísia, Iêmen, etc, etc. Enfim, isso aí é a grande revolução islâmica que está finalmente acontecendo depois de ter sido preparada durante décadas. E o objetivo é, evidentemente, livrar-se dos últimos governos islâmicos que são favoráveis aos Estados Unidos, ou que têm boas relações com Israel. Então, trata-se de remover os últimos obstáculos que se interpõem no caminho da formação, vamos dizer, do grande bloco islâmico unificado para o combate final contra o Ocidente. Então, isso aí já está sendo preparado há muito tempo, só um cego não vê. E o mais bonito da história é que no Egito os Estados Unidos estão apoiando a rebelião, exatamente como aquele cretino do Jimmy Carter, nos anos 70, apoiou a Revolução Iraniana, né? Então basta o pessoal vir com uma conversa de democracia e direitos humanos e está aí o pretexto, né, para apoiar comunistas e terroristas islâmicos, como fez o Jimmy Carter, dizendo que uma vez derrubado o Shah, se instalaria lá uma maravilhosa democracia de tipo ocidental, que se viu com a instalação da ditadura, uma das ditaduras mais ferozes de todos os tempos. Teve gente que sofreu no tempo do Shah e que hoje tem saudade do Shah, em função do que veio depois. E no Egito será a mesma coisa. Quer dizer, nós vamos aqui instalar a democracia no Egito com eleições livres, imprensa livre, etc, etc. Só quem não te conhece é que te compra. O regime da Fraternidade Islâmica é sempre ditadura. É claro que vai haver uma feroz ditadura islâmica no Egito. E o Egito, que é um país de população enorme, talvez seja o país de maior população entre os vários países islâmicos, vai se tornar então mais uma peça integrada no mecanismo da grande guerra revolucionária islâmica, né? Nos próximos dias nós vamos ter ocasião de esclarecer isso durante o debate que está se planejando aí entre eu e o professor Alexandre Dugin, que é o guru do Vladimir Putin, o teórico do movimento eurasiano. O movimento eurasiano ele nasceu do chamado nacional-bolchevismo. Nacional-bolchevismo foi uma ideia criada por um cidadão chamado Eduardo Limonov. Veja como uma coincidência, os dois, tanto o criador do nacional-bolchevismo quanto o do movimento eurasiano, que são Eduardo Limonov e o Vladimir Putin, são filhos de oficiais da KGB.
E o Dugin é hoje mentor do homem da KGB, que é o Vladimir Putin. Então, vocês viram que o agente por trás de todas essas coisas é o mesmo de sempre, a boa e velha KGB. Com o nome alterado, pouco importa, que a KGB já mudou de nome 50 vezes. Começou como Tcheca, depois virou NKVD, depois virou não sei quem, depois virou KGB, agora é FSB, tanto faz. Né? O próprio Vladimir Putin, outro dia, disse o seguinte: olha, não acredita nessa história de ex-KGB, não existe ex-KGB. Uma vez que você entrou na KGB, fica lá até morrer. Né? De lá você só sai morto ou, na melhor das hipóteses, você vai para o Gulag. Então, a história de ex-KGB, a história de máfia russa, a máfia russa é o próprio governo russo e a própria KGB. Né? E, então, em função do fracasso do esquema soviético, né, os russos inventaram um novo esquema imperialista monstruoso, que é o movimento eurasiano. O movimento eurasiano nasce do nacional-bolchevismo. O nacional-bolchevismo era um movimento exclusivamente ideológico, criado por Eduardo Limonov, onde ele pretendia juntar tudo o que fosse anti-ocidental. Então ia juntar ali os remanescentes comunistas, a Igreja Ortodoxa, vamos dizer, a extrema-direita europeia anti-americana, né, os remanescentes nazistas e os muçulmanos. Né? Então seria tudo junto, como eles dizem, a terceira Roma, que é a Rússia, o terceiro Reich e a terceira Internacional, tudo contra o Ocidente. Né? E o, a novidade que o Alexandre Dugin introduziu aí foi que o nacional-bolchevismo era apenas ideológico. Ele transformou a coisa num plano geopolítico estratégico, abandonando a perspectiva exclusivamente nacionalista russa, que era do Limonov, e adotando a perspectiva de uma união eurasiana, juntando Europa e Ásia contra os Estados Unidos, e acreditando piamente que a União Europeia vai se integrar com a Rússia, então contra os Estados Unidos, que é uma coisa no mínimo duvidosa. Agora, o mais bonito de tudo é que, dentro do arrazoado ideológico com que ele justifica isso, ele usa lá toda o vocabulário do René Guénon e Júlio Zévola, a tradição, o retorno do sagrado, etc, etc. Tudo isso é uma besteirada, sem dúvida. Claro, isso é um discurso pretextual mais falso que eu já vi na minha vida, porque o Dugin faz ali a crítica do Ocidente baseado num único livro. Ele pega o modelo dele do Ocidente, é o livro do Sir Karl Popper, Sociedade Aberta e seus Inimigos, onde o Karl Popper diz que a sociedade aberta se baseia na inexistência de absolutos e, portanto, na abertura da sociedade a todas as possibilidades. E o Karl Popper é tipo do materialista, cientificista moderno, filho do iluminismo. Né? E o Dugin desce o cacete nisso. E curioso é que ele identifica o modelo que o Karl Popper inventou, o modelo de liberalismo que o Karl Popper inventou, ele identifica isso com os Estados Unidos, quer dizer, como se os Estados Unidos fosse a encarnação do popperismo, né? E esquecendo aqui que metade do país está contra isso, o país está dividido e de maneira alguma ele pode ser identificado, os Estados Unidos podem ser identificados com o esquema globalista. O esquema globalista que no momento está no poder através do Barack Obama e que, vejam vocês, está apoiando justamente a revolução egípcia, assim como apoia toda a esquerda latino-americana e apoia tudo que não presta no mundo e apoia tudo aquilo que o Vladimir Dugin gosta. Então essa história de que de que o eurasismo é contra o esquema globalista ocidental, isso é uma conversa mole. Estão os dois de mão dadas para implantar no mundo o socialismo, pô. Isso é quando o Dugin descreve ali o modelo econômico a ser adotado pelo eurasismo, e ele diz que é um modelo no qual se resguardará a liberdade de mercado para pequena e média empresa, e o resto vai estar na mão do Estado. Então o que é isso? Isso é o bom e velho socialismo, né? E exatamente o mesmo esquema pelo qual esse esquema globalista está lutando no mundo e que ele apoia por toda parte a mesma coisa. Então essa história está muito mal contada. Né? Agora, a ideia de
combater o materialismo ocidental, né, liberalismo materialista, e apelar aos valores tradicionais, né, do sagrado. Isso é uma coisa muito engraçada, porque o sagrado, meus filhos, o sagrado não é uma entidade divina, o sagrado é um conceito acadêmico, né, feito justamente na base de ignorar, né, as diferenças essenciais e algumas insanáveis entre as religiões. Para mim, a única coisa que é verdadeiramente sagrada é a intervenção divina, é aquilo que o próprio Deus faz, não as concepções, né, criadas por teólogos ou místicos ou esotéricos daqui e dali. Né? Na verdade, se vocês quiserem saber o que é realmente sagrado, vocês têm que olhar para as intervenções divinas do mundo, como, por exemplo, o milagre de Fátima, ou os milagres do Padre Pio do Pietrelcino. O resto é conversa mole, o resto é apenas o conceito do sagrado. Né? Pode ser intelectualmente muito bonito, mas é uma coisa vazia no fim das contas. Né? Quer dizer, como é que você pode fazer uma sociedade baseada não, vamos dizer, em tradições divinas mesmo, mas num conceito como esse de o sagrado? É um conceito meramente acadêmico, vazio. E no fim das contas, vocês não podem esquecer que o, entre Alexandre Dugin e Vladimir Putin não há diferença alguma. Eles se amam, se adoram e um segue o outro exatamente. Então é a política do Vladimir Putin. Agora no Brasil tem um monte de idiotas, tá certo? Que se encantaram aí com o negócio do eurasismo do Alexandre Dugin. Falaram, mas quanta baixeza, mas a miséria mental brasileira não tem limite. É o seguinte, o sujeito começa a estudar esse negócio de René Guénon e Júlio Zévora, então ele sente assim, não, as tradições espirituais morreram, o Ocidente abandonou tudo, nós estamos, né, tudo acabou, né, o materialismo tomou conta do mundo. Então eles se sentem muito sozinhos, muito isolados, eles ficam desesperados procurando uma entidade, né, que os proteja, dentro do qual eles se sintam reintegrados. Então aparece o cara com o eurasismo, ele diz, opa, não estamos mais sozinhos, existe um gigantesco movimento mundial que vai restaurar a tradição. E os idiotas caem nisso, meu Deus do céu, que miséria! Pior que às vezes tem no meio alguns alunos meus me matam de vergonha. Mas como vocês são burros, minha gente, mas é burrice demais, demais, demais. Que coisa! Quem é que não está vendo que esse negócio de eurasismo é um esquema da KGB inventado, inclusive pelo seguinte, a Rússia está numa situação miserável, né? E o Dugin confessa, a Rússia não conseguirá se levantar por si mesma. Então o que ela faz? Ela inventa um gigantesco esquema internacional para usar os outros como muleta. E, no fim, tudo isso aí é o quê? Para levantar a economia da Rússia, meu Deus do céu. É. Além disso, o Dugin se queixa. Não, depois as reformas liberais do Yeltsin corromperam a Rússia, criaram a corrupção na Rússia. Digo, ai, como se o regime comunista antes fosse um templo de pureza. Tá certo? E não, vamos dizer, o regime mais corrupto da face da Terra. Tem um livro do Konstantin Simes, A Sociedade Corrupta. Leiam, vocês vão ver o que era o regime comunista. Onde você não obtinha nada, 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 a não ser na base da propina. Você não podia chamar o encanador, você tinha que pagar o encanador do Estado, mas tinha que pagar propina para ele. Tudo era na base da propina. Tá certo? Eu conheci funcionário da Embaixada Brasileira, lá, não vou dar o nome, né? Que diz, olha, eu lá andava com 2 caixas de champanhe no porta-mala, porque tudo que você ia pedir lá, você tinha que dar um presentinho pro general, pro funcionário, etc. Era tudo assim na Rússia, meu Deus do céu. Agora, por que a Rússia se corrompeu depois da queda do regime soviético? É muito simples, meu filho. Você imaginou que teria acontecido na Alemanha se, uma vez derrubado o regime nazista, você distribuísse o poder entre todos os membros da SS, da Gestapo e do Partido Nazista e deixasse todo mundo nos seus lugares? Ia ser uma comedeira sem fim. Foi exatamente isso que aconteceu na Rússia. Hein? Os parentes aí do Dugin e do Limonov ficaram todos nos seus lugares, ninguém foi punido, ninguém foi perseguido e imediatamente se transformaram nos milionários, na nova oligarquia. São as mesmas pessoas e é isso que corrompeu a Rússia. Não foi a adoção do liberalismo, não, senhor. A hora que começou a privatizar a coisa, quem foi que comprou? O pessoal do governo, que tinha o dinheiro na mão, tinha as verbas da KGB, que eram verbas ilimitadas, em cima das quais nem o parlamento soviético tinha controle
do orçamento da KGB. Então esta gente, são os maiores bandidos da face da terra, esses viraram os milionários do dia para a noite. E agora fica lá o Dugin se queixando de que o liberalismo ocidental corrompeu a Rússia. Ora, mas meu Deus do céu, precisa ser muito burro para cair numa conversa dessa. Ou vocês aí, vocês, os caras sabem de quem que eu estou falando, né? Esses, assim, guionista de botequim que tem no Brasil, uma vergonha, uma vergonha. Quer dizer, se você não é capaz, meu filho, de aguentar a solidão de você ver as tradições espirituais sendo todas destruídas e tudo sendo destruído por um materialismo grosso, se você não é capaz de aguentar a solidão, você não é de nada, você é um fracote, você está entendendo? Você é um bosta. Tá certo? Porque um homem espiritual de verdade, meu filho, ele não conta com as forças deste mundo, ele não precisa de ter um movimento eurasiano pelas costas, ele conta apenas com Deus, e sabe que mesmo que esteja sozinho, ele vai vencer a parada, meu filho. Nós não precisamos de nenhum apoio institucional, não. Né? Então, vocês que estão aí atrás do movimento eurasiano, vocês são uma vergonha, gente, uma vergonha, meu Deus do céu. Quer dizer, vocês vão ser usados pela KGB, só porque a KGB está citando René Guénon e Júlio Zévola, mas como são burro, puta. Eu ainda tem uma senhora aqui que pede para eu falar de falar palavrão. Como é que eu posso parar de falar palavrão dentro de coisa desse tipo, minha senhora? O meu saco é limitado, você tem apenas um saco humano como qualquer outro, porra. Agora, a burrice brasileira, meu Deus, é uma coisa que ela ainda consegue me chocar, porque a cada semana ela ultrapassa, vai além de toda a imaginação humana, você está entendendo? Era só o que faltava esses guenonistas brasileiros agora trabalhar para a KGB sem nem saber para quem trabalhando. Vão a merda, tá entendendo? Ora, porra. Agora, aqui, um outro me manda uma matéria que saiu no Jornal do Comércio dando conta de que os intelectuais brasileiros, né, estão todos apoiando aí o Batiste, o cara terrorista assassino que é amiguinho aí do governo federal e que ganhou aí asilo político no Brasil, né? Ora, que coisa. Tudo que não presta. O sujeito matou um bocado de gente, todo mundo fica enternecido com ele. Né? No Brasil é assim, você tem dó do assassino, nunca da vítima. Né? O sujeito matou, estuprou, coitadinho, que nem o Champinha, né? Agora o país inteiro para socorrer o Champinha. Então vocês não percebem que isso aí é uma sensibilidade moral invertida, doente, absolutamente psicótica. Você não percebe que qualquer pessoa que reage assim não é digna de conviver com pessoas normais e decentes. Vocês ainda não entenderam isso, meu Deus do céu. Mas aqui também tem gente assim, ó, Barack Obama e Jimmy Carter são dois. Tudo que não presta no mundo, sobretudo tudo aquilo que é feito para destruir o país deles, eles amam. Né? Como é que pode agora o homem estar apoiando a Revolução Egípcia? E só pedindo para eles não fazer muita violência. Não, faça uma transição. Faça, por favor, faça uma transição pacífica. Quer dizer, passe para o outro lado pacificamente. É uma coisa incrível, né? Agora, você vê que maravilha que é? Aqui também chega a matéria de que numa cidade da Colômbia, aqui, a cidade de Anorí, na região noroeste da Colômbia, 5.000 camponeses aparecendo dentro da cidade, de repente, dentro da cidade, dizendo o seguinte: nós não podemos mais ficar em casa, o pessoal das Farc nos expulsou. Olha, eu quando estava lá em Bogotá, eu vi um monte de gente na rua, né? Pobres, farrapados, né? Com um cartaz, né? Me ajude, a Farc me mandou embora. Eu tinha lá uma fazendinha com 2 porcos, os caras me mandaram embora. Agora essa cidade de Anorí também foi invadida por esses coitados expulsos pela Farc. Tá vendo? A Farc, assim, isso aí é que é o amor pelo povo, o amor pelos pobres, opção preferencial pelos pobres. Quer dizer, você, opção preferencial pelos pobres, significa o seguinte: você vai pôr primeiro no cu dos pobres. E como tem pobre para danar, você nunca vai chegar nos ricos, porque é tanto cu de pobre pela frente que não vai dar tempo de chegar nos ricos. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Caiu a ligação, caiu a ligação. Esse telefone está uma porcaria. Né? Agora, que estou falando para vocês, a burrice brasileira não tem limite. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, um petista, evidentemente, retribuindo o apoio recebido pelas lideranças evangélicas nas eleições do ano passado,
proibiu a realização de cultos na rodoviária de Brasília. Era um culto feito entre várias igrejas, né? Era feito todas as tardes de domingo, há anos, né? Agora ele, para agradecer com o apoio evangélico, proibiu o culto. Tá vendo? Oh, pô, mas vocês da igreja evangélica, vocês têm na cabeça, eu sei o que vocês têm na cabeça, é merda, é evidente que é merda, né? Apoia esses caras, para quê? Para depois ele ferrar com você, né? Mas é sempre assim, pô. Agora, uns desses líderes evangélicos fazem isso de burro, outros fazem porque são traidores, né? Por falar em traidor, olha aqui. O, o cidadão Gustavo Rondina me escreve aqui dizendo o seguinte, que a comunidade Olavo de Carvalho, no Orkut, foi invadida por um bando de nazistas, antissemitas, pessoas defendendo a eliminação de outras. Do que é isto, porra? Hã? Pregando assassinato, vai pregar na sua comunidade, vai pregar assassinato na puta que eu pariu. Não na minha comunidade, porra. Agora eu não posso ficar policiando um por um que entra lá. O que é isto, porra? Então, abra a sua própria. Você quer falar besteira? Vai falar na sua própria comunidade. Abra a sua. Agora é o seguinte: você não faz isso por quê? Se abrir a sua comunidade, não vai ter 2 visitantes. 2. Então o que você faz? Vem parasitar a minha. Que nem aquele porra do Rodrigo Constantino, que pelo menos não pregava assassinato de ninguém, né? Vinha parasitar, entrava lá na minha, ficava postando mensagem lá na minha para os outros ler, porque da dele ninguém lia. Então esses filhos das putas, nazista, antissemita, comunista, anarquista, filha da putista, tá todo mundo lá invadindo a minha comunidade para parasitar. Mas que filha da puta, meu Deus do céu. Olha, minha senhora, como é que eu posso parar de falar palavrão? O que a senhora quer que eu fale com eles? Quer dizer, meu filho, por favor, saia daí. Hã? Que você quer? Em vez de mandar o cara tomando cu, eu digo, não, né? Vá fornecer o orifício anal, meu filho. Você quer que eu fale educadamente? Pô, o que é isto? Olha aqui, agora outra coisa. Veja aqui. O nosso já velho conhecido Luiz Eduardo Soares anda espalhando por aí que a alta taxa de homicídios no Brasil é devido à falta de controle da venda de armas. Então ele diz o seguinte, né? No Brasil, ele diz, as armas de fogo, o Brasil tem 16 milhões de armas de fogo, 80% nas mãos de civis, né? E ocupa o primeiro lugar no ranking de crimes por armas de fogo no mundo. Diz ele, vem ele de novo aquela conversa incrível, diz, olha, ele diz 80% dos crimes são cometidos por pessoas que não são bandidas, são pessoas que pegaram a mulher na cama com o vizinho, o outro que não conseguiu receber uma dívida, briguinha, 80% são por causa de briguinha. É, meu Deus do céu, mas se esse pessoal está tão armado assim, né, e briga, mata por qualquer coisa, por que não é grande o número de assaltantes assassinados por suas vítimas? Hã? Se esses caras estão armados e dispostos a tudo, então, evidentemente, se entra um ladrão na casa, eles vão matar. Então, por que é tão ínfimo o número de assaltantes que são mortos por cidadãos brasileiros? Outra coisa, isso aí, o cara vem com a história, não, são crimes cometidos por motivos fúteis. Os bandidos são culpados só por uma quantidade ínfima de crimes. Mas que coisa! E tem gente que leva a sério. Isso é pessoal da Viva Rio. Viva Rio não, chama-se Viva Rindo, porque os caras vão lá em Brasília, pegam quanto dinheiro querem, tá certo? Ainda recebem dinheiro da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller. Eles vivem rindo, meu Deus do céu, rindo da sua cara, o cidadão brasileiro. Pô, mas o que é isto? Né? Então, ele diz que o problema é a legislação. Como a legislação? A legislação no Brasil praticamente impede que o cidadão compre uma arma legalmente. É quase impossível. Leva 6 meses a 1 ano para você obter a licença de arma, tem que fazer exame disso, exame daquilo. Então, veja, no ano de 2008, no Rio de Janeiro, sabe quantas licenças de porte de arma foram dadas? 2 licenças. 2. Quer dizer que dando de 2 em 2 licenças, meu amigo, você espalhou arma pelo Brasil inteiro? Não, isso aí é tráfico ilegal de arma feita por gente da própria polícia, você está entendendo? Então, no que você criar mais leis, dificultando ainda mais o acesso da população às armas legais, você vai interferir numa coisa dessa. Quer dizer, o cara quer tomar as armas de você porque
Eles querem que só dois tipos de pessoas tenham armas: o governo e os bandidos. E daí, no fim, você faz que nem na União Soviética, você faz o monopólio estatal do crime. E daí não tem mais nem bandido. Todos os bandidos estão no governo e matam quem eles quiserem. É isso que esses caras gostam, meu Deus do céu. Agora, vem com essas estatísticas, né? Que ninguém sabe de onde saiu e que nunca foram averiguadas por uma fonte independente. E vem com essa generalização. Olha que 80% dos crimes cometidos com armas de fogo dizem respeito aos conflitos pessoais com brigas de vizinho e no trânsito, ou motivação passional. O que é? Você quer dizer que o povo brasileiro é o mais psicopata do mundo e o único normal é você? Ora porra! Se tivesse tanta gente armada assim, tantos civis, homens honestos, armados assim, não haveria tanto assalto no Brasil, nem sequestro, nem nada, porque esse pessoal reagiria. Agora, se o cara dá um tiro no outro, por causa de uma briga de trânsito, por que ele não dá tiro no assaltante que está invadindo a casa dele? Por que o número de casos de vítimas reagirem a assaltantes é tão ínfimo no Brasil se as pessoas estão tão armadas e dispostas a matar? Então, essa estatística é obviamente falsa. Falsa. Isso aí é pretexto para tornar o acesso às armas legais ainda mais difícil para o cidadão honesto. Ora, isso aí já teve um plebiscito no Brasil, mas eles vão fazer que nem fazem na Europa. Eles fazem um plebiscito, não deu o resultado que eles queriam, fazem outro, até você cansar e votar no que eles querem. Agora, aqui nos Estados Unidos, né, contrariando todas as previsões de que o clamor pela exibição dos documentos de Obama era apenas uma moda passageira, a coisa está aumentando, está ficando cada vez mais complicada. Por quê? O estado do Arizona está votando uma lei pela qual os candidatos à presidência, para ter o seu registro eleitoral, terão que apresentar a sua certidão de nascimento originária, não aquele resumo vagabundo emitido anos depois por internet que o Obama andou exibindo por aí. Se acontecer isso, bom, então significa o seguinte, que o Obama não pode ser candidato à reeleição. E ele não pode ser candidato à reeleição, ele ou desistindo da reeleição, ou tendo seu registro recusado no Arizona, vai surgir de novo a história. Você não quer se candidatar agora, por quê? Porque você não tem certidão de nascimento originária. Porque você vê, o governador do Arizona, o governador do Havaí, o tal de Abercrombie, né, ele vasculhou tudo no Havaí e não conseguiu achar uma porra de uma certidão do Obama. Daí foi lá num programa de rádio e disse isso. O cara, tal do Mike Evans, disse isso pro tal do Mike Evans. 3 dias depois, o Mike Evans falou: não, eu me enganei, não foi isso. Como é possível o senhor se enganar numa coisa dessa? Quer dizer, o governador vai lá para ele e diz o seguinte: olha, não achei a certidão de nascimento. E daí o Mike Evans diz: não, eu ouvi mal, entendi mal. Como é possível entender mal uma coisa dessa? É claro que, né, o governador telefonou para o Mike Evans e disse: porra, você deu bandeira de que eu não encontrei a certidão, agora volta atrás, pelo amor de Deus, limpa a barra do Obama. Aconteceu também que aqui no Colorado tinha lá uma proposta de que o sujeito, para adquirir o seu título de eleitor, precisaria mostrar a certidão de nascimento. O pessoal do Partido Democrata, né, rejeitou essa lei. Eles não querem que ninguém mostre certidão de nascimento. Ao mesmo tempo, você veja, o governo do Havaí lançou a campanha seguinte: não, você compre uma certidão de nascimento do Obama. Vocês querem ver a certidão de nascimento? Está aqui. E eles oferecem o quê? O mesmo certificado, o mesmo atestado posterior resumido, que não tem informações essenciais, não tem o nome do hospital, não tem o nome do médico, não tem coisa nenhuma. Que é um negócio emitido 20 anos depois e que qualquer pessoa no Havaí, cidadão ou não, pode ter uma daquela. Então, assim, para tapar a boca das pessoas, pela milésima vez, fala: cadê a certidão de nascimento? Eles mostram a mesmo atestado posterior, de novo e de novo e de novo. Peraí, tem alguém na linha. Caiu a ligação. Então agora lançaram essa campanha e estão cobrando $100 por uma cópia daquela porcaria de atestado. De novo. Também aconteceu o seguinte: tinha aquele caso do coronel Terry Lakin, que
Você recusou obedecer ordens, dizendo que eu não tinha certeza que o Obama era um presidente legítimo. Então daí foi para a Corte Marcial. A Corte Marcial recorreu à Corte Suprema, né? A Corte Suprema, então, recusou ouvir o caso. Mas acontece o seguinte, que as duas juízas, veja a coincidência, Deus escreve direito por linhas tortas, as duas juízas nomeadas pelo Obama esqueceram de responder ao pedido em tempo, de maneira que agora a Corte Suprema vai ter que ouvir a porra do processo. Elas dormiram no ponto. Agora acontece que, veja a ironia, do processo fazia parte do seguinte parágrafo, né? Se o senhor Obama não comprovar que nasceu no Havaí por meio da exibição da sua certidão de nascimento original, a versão completa, aquela mesma que ele está escondendo faz 3 anos, então não se pode ter certeza de que ele é um presidente legítimo, de que ele é realmente um cidadão nativo americano. E se não temos certeza disso, então todas as medidas que ele assinou são todas inválidas, inclusive a nomeação das duas juízas, né? Então o processo pedia que essas duas juízas fossem afastadas do julgamento desse processo, muito inteiramente justo. E aconteceu que elas mesmas tinham que se pronunciar a respeito do pedido de audiência. E elas esqueceram de fazer. Então agora criou-se uma situação na qual parece que a Corte Suprema vai ter que ouvir a porra do processo, querendo ou não. Aliás, tem juízes que querem, né? O juiz Clarence, o negão, aquele que é o mais velho juiz lá, ele já disse que tem que ouvir, né? O outro italiano, o Scalia, também falou, não, nós não podemos mais fugir dessa questão. Então, mais dia menos dia, isso aí vai estourar, minha gente. No tempo da eleição, eu já disse, a única questão séria que está em discussão aí é o problema da nacionalidade do Barack Obama. Por quê? Porque o homem escondeu a certidão de nascimento, escondeu seus registros médicos, escondeu todos os seus papéis de universidade, escondeu todos os documentos, então era proibido saber quem é o Barack Obama, enquanto o outro candidato, o McCain, era vasculhado em todos os detalhes da sua vida. E a simples ideia de exigir documentos do Obama, então era condenado como teoria da conspiração. Mas como teoria da conspiração? Ele está apenas pedindo um documento, meu Deus do céu. Né? Então, você vê que esta questão, em vez de ela ser abafada, ela está se tornando cada vez mais explosiva e o Barack Obama não chegará ao fim do seu mandato sem ter que prestar satisfação disso aí. Agora, outra coisa, quando veio aquela lei, né, que eliminou a política do não perguntar no exército, né, quer dizer, se o sujeito é homossexual não se pergunta nada, então essa era a política, não se pode perguntar e não pode responder. Ou seja, não se pode saber se o cara é homossexual. Oficialmente ninguém é homossexual. Por mais que você seja, por mais que todo mundo saiba. Essa era a política. Né? Então eles disseram, não, agora nós queremos que o homossexual seja aceito no exército, não apenas como um cidadão, mas seja aceito como homossexual, quer dizer, ele tem um estatuto privilegiado, né? Porque se o sujeito for, por exemplo, vamos supor, o sujeito é um masturbador compulsivo, punheteiro incurável, né? Ele vai se registrar no exército, vai, quero entrar para o exército, qual é a sua orientação sexual? Punheteiro, ele não tem que declarar, evidentemente, né? Ele não vai entrar no estatuto especial de punheteiro, mas o pessoal gay quer, ele tem que constar ali, eu entro aqui como gay, né? Então sou oficial general gay, né? Bom, depois que fizeram isso, aconteceram duas coisas. Primeiro, apareceu já um vasto plano de doutrinação gay para todo o exército. É evidente. Né? Se mudou a orientação, então agora vão ter que ser todos doutrinados, que é proibido falar mal do homossexualismo, você não pode dizer que é pecado, etc, etc, senão você vai para a corte marcial e assim por aí. E também os travecos agora também exigem entrar no exército na sua condição sexual adotada e não natural. Né? Então o sujeito nasceu lá, como é seu nome? William McDougall, mas agora eu sou o Jacqueline. Né? Então tem que entrar, agora eu sou a tenenta Jacqueline. Eles estão exigindo isso e qual é o argumento que você vai usar contra eles? Então você vai dizer, na parte das oficiais mulheres do exército, tem lá umas partes que são mulheres por natureza e outras que são mulheres por opção. Né? Opção. Né? É uma coisa horrorosa. Né? Então, é claro que isso aí vai transformar tudo numa palhaçada. Né?
E já tem gente saindo das Forças Armadas por causa disso. O senhor não quer lá, né? Não posso receber ordem de uma tenente Jaqueline, né? Que eu sei que ela está lá por opção. Meu Deus do céu. Né? Agora, olha aqui, o que esse pessoal do Obama está fazendo no governo é uma coisa assim, inacreditável, inacreditável. O Harry Reid, que é o líder do Senado, ele aqui já mudou as regras do Senado contra a lei. É, eliminou o tal do filibuster. Filibuster é um dos recursos mais fundamentais da democracia americana, que é o seguinte: vocês estão votando uma proposta e você está na minoria, você não tem nada, você não sabe que você está derrotado. Então o que você faz? Você inscreve todos os seus oradores para falar um atrás do outro e eles vão discursando 24 horas por dia até acabar o prazo. Isso já foi usado milhões de vezes, é um recurso tradicional. Vamos dizer, o último recurso da minoria é o filibuster, né? O Harry Reid já acabou com o filibuster. E assim por diante. Quer dizer, os caras estão lá mudando. Eles fazem que nem o PT no Brasil, eles vão lá, mudam toda a regra do jogo. Sem, e não é por votação, não, a decisão é administrativa. Já disse para vocês, a nova modalidade de dar golpe de Estado é o golpe administrativo. Não passa pelas Forças Armadas, não passa pelo parlamento, ninguém fica nem sabendo. Né? Agora, saiu aqui uma entrevista na Zero Hora com um pesquisador, professor de psicologia na Universidade de Purdue, em Indiana, chamado Jeffrey Karpik. Né? Ele disse o seguinte: esse negócio de ensinar as crianças, ensino criativo, que você vai lá dar duas ideias para eles, agora vocês discutam, né, e digam o que acham, né, que isso aí não funciona. Mas que o que funciona é a boa e velha decoreba. Você faz o jeito de decorar o negócio. Né? Então eles fizeram um teste, pessoa ensinada por este método criativo, ensinada pela decoreba. Os caras da decoreba passaram 1000 graus à frente dos outros, mas é óbvio. Porque, meu filho, a mente humana, isso aí Aristóteles já dizia, Aristóteles ensinava o seguinte: a inteligência humana não opera diretamente sobre os dados dos sentidos, mas sobre os dados da memória. Então, para algo ser pensado, primeiro precisa estar na sua memória e depois você vai raciocinar a respeito. Agora, se você, o dado mal acabou de ser transmitido, você mal acabou de receber a primeira informação, já começa a raciocinar sobre a coisa, o que você vai ter que guardar na memória? Não o dado, mas aqueles mesmos pensamentos fugazes que lhe ocorreram naquele momento. Isso é muito mais difícil de decorar do que a informação propriamente dita. Quer dizer, se eu não consigo lembrar o que estava escrito na página do livro, como é que eu vou lembrar aquilo que eu pensei fugazmente naquele momento? É inteiramente absurdo. Então o que tem que fazer? Tem que decorar primeiro e mais tarde você raciocina. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Mas no Brasil, desde os anos 60, né, todo mundo era moda falar contra a decoreba. Então daí veio o ensino criativo, eles começaram com o negócio de, era chamar colégio de aplicação, né? Era o colégio dos gênios. Eu vejo que quem que saiu dessa porra desse colégio que vale a pena você prestar atenção? Né? Saiu algum filósofo, saiu algum grande escritor, algum grande cientista? Nada, nada, nada. Né? Agora, olha, cada coisa que acontece, meu Deus do céu. O Glenn Beck, no programa dele, começou a contar a história do George Soros e contou que o George Soros, quando ele era adolescente, ele trabalhava ali num programa que tirava as propriedades dos judeus para dar para os funcionários do partido nazista. E o filho da puta do George Soros trabalhava nisso. É verdade que ele era apenas um adolescente, um moleque, de 14, 15 anos. Pois olha, eu com 14, 15 anos, se me oferecesse um emprego desse, eu mandava enfiar um emprego no cu, evidentemente. Né? Eu vou entregar as casas dos meus patrícios para aqueles que estão nos perseguindo. Nem que com 14 anos, com 12 anos, com 10 anos, eu saberia que não é para fazer isso. Mas daí todo mundo diz, não, coitadinho do Jorge Soros, ele fez isso para ele sobreviver. Ele sobrevive no cu dos outros. Pô, o que é isso? Então o Glenn Beck estava lá contando essa história e naturalmente se referiu então à perseguição aos judeus, ao holocausto, etc, etc. O que fez o Jorge Soros? O Jorge Soros tem um grupo de rabino que ele financia. São 400 rabinos que ele está lá enchendo de dinheiro. O rabino de esquerda. Né? Os rabinos escreveram lá para a Fox News protestando contra o abuso do tema do Holocausto. O Glenn Beck falou demais sobre o Holocausto, ele está abusando do Holocausto, ele está abusando de chamar o outro de nazista. Eu digo, mas meu Deus do céu, mas era nazista mesmo, o cara trabalhava com os nazistas. Quem trabalha com nazista é o quê? É nazista, porra.
Agora acontece o seguinte: o pessoal da esquerda está o tempo todo chamando os outros de nazistas, né, por qualquer coisa. Quer dizer, você é contra o aborto, você é nazista, você é culpado do holocausto, né? Não é assim que eles fazem? Agora o Glenn Beck se refere ao nazismo num contexto perfeitamente adequado, que é da história de um sujeito que colaborou com os nazistas que estavam lá pondo no cu do judeu. O que faz o Jorge Soros? Escorrega um dinheiro para esses rabinos filha da puta, vendido, você tá entendendo? Para eles reclamar do Glenn Beck, que tá falando a favor deles, porra! Né? E estão lá ajudando o cara que ajudava a persegui-los na Alemanha. O que é isto, meu Deus do céu? Olha, esses brasileiros que estão aí colaborando com a KGB sem saber, né, são o mesmo tipo desse rabino, meu Deus do céu. O que há, meu Deus do céu? Olha aqui, agora alguém aqui me pergunta, Bruno Braga pergunta, né? Gostaria de saber se vocês pensam que há hoje uma articulação profunda entre a esquerda e as Forças Armadas no Brasil. Olha, eu acho que há, sim. Eu acho que há, porque você vê a subserviência das Forças Armadas a tudo que está sendo feito no Brasil, desde há 8 anos. Né? Veja, um tempo atrás eu li até mencionei no programa passado, um simpósio que houve na China sobre estratégia comunista. Quer dizer, olha, o negócio agora é a gente chegar ao poder pela eleição, mas uma vez que você foi eleito, você não sai mais de lá. Você boicota as possibilidades do adversário e você não sai mais de lá. Quer dizer, você chega lá legalmente, você faz como Hitler. Chega lá e vence a eleição e fica, não sai nunca mais. Exatamente o que o PT está fazendo no Brasil. Eu disse que ia fazer. Na primeira eleição de 2002, eu disse o PT nunca mais vai sair. Eu falei, assunto encerrado, a democracia no Brasil acabou, agora o sistema foi substituído pelo sistema petista. O PT engoliu o sistema. Ele é um partido que comeu o Estado. Né? Então, leiam até, tem esse estudo do professor José Justo e Tavares, confirmando o que eu estava dizendo desde 2002, está lá no Mídia Sem Máscara, sobre o que é um partido constitucional, um partido não constitucional. O PT não é um partido constitucional. O partido constitucional é aquele que opera dentro da Constituição, dentro do sistema, portanto, dentro do sistema de rodízio de poder. Governa um pouco, depois vem o outro partido, depois vem o outro. Nada, o PT foi lá para ficar e engolir o Estado, e está fazendo isso. E esse pessoal das Forças Armadas está fazendo de conta que não veio, está colaborando, está lá batendo continência para esses filhos das putas. Então, olha, sinceramente, eu acho que tirando meia dúzia de oficiais da reserva, que eu conheço, são meus amigos, são pessoas que eu respeito, e mais 2 ou 3 estão lá dentro, olha, eu acho que esse pessoal tá tudo vendido mesmo, tá entendendo? E vendido de graça. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Olá, boa noite, André aqui de Salvador, tudo bem? Tudo bem, André? Olá, eu vou dar duas informações a respeito do livro, fazer uma pergunta e depois eu vou te explicar. É só para informação aí do pessoal, aquele livro do Ivo Patar, o chefe, Sim. ele tem agora uma edição, né? Eu comprei até ontem, na livraria Cultura. A editora é a editora do autor, parece que ele editou por conta própria. Também não sei se você sabe aquele livro que você recomendou num programa de 1 ano atrás, mais ou menos, O Outono da Idade Média. Sim. Também tem uma edição brasileira pela editora Cossack. É acessível, porque tinha uma edição brasileira, mas custava os olhos da cara. Então essa é uma edição bonita, capa dura e tal. E o chefe é uma edição mais simples, mas está à venda na livraria Cultura. E agora a pergunta, Olavo, depois eu vou te explicar, é sobre educação de jovens e adolescentes, né, que você se empenha muito na educação, me parece mais de nós adultos. Então o que você recomendaria, assim, de forma geral, um pouco mais abrangente, para começar, se é que a idade é correta, começar com criança ou adolescente, quando deve começar, alguma coisa assim, uma linha geral. Tá? Eu vou te ligar, um grande abraço, tudo de bom. Obrigado. Tudo de bom para você. Bom, então, em primeiro lugar, esse livro do Ivo Patar, esse aí tem que ler, porque aquela história de que o Lula não sabia nada do mensalão é mentira, mentira. Né? Tá tudo lá. Lê o livro do Ivo Patar, você vai ver. O homem era realmente. O livro chama-se O Chefe, e o Lula era o chefe do mensalão. Esse homem tinha que estar na cadeia. Né? Quanto ao livro O Outono da Idade Média, é um clássico da historiografia, mas parece que a edição está meio cara. Né? Agora, veja você. Aqui, eu estou falando do negócio do Glenn Beck. Né? Peraí, deixa eu responder a pergunta do André primeiro. Eu acho que a primeira coisa, não sou eu a pessoa a quem você tem que perguntar isso aí. Quem tem que perguntar é o professor Luiz Carlos Faria da Silva, que esta semana publicou, de parceria com meu amigo Miguel Najib,
né, um artigo dizendo que, por convenção internacional assinada pelo Brasil, quem é aos pais que incumbe a educação moral das crianças, aos pais e não ao Estado. Quer dizer, o pai e a mãe têm o direito de educar a criança segundo o princípio moral que bem entendam, e o Estado não tem nada a ver com isto. Isso, note bem, convenções internacionais são obrigantes, o Brasil é obrigado a atender isso aí, e está violando isso aí uma atrás do outro. Esse negócio de você ficar forçando educação homossexualista em cima de crianças cujos pais são contra isso aí viola convenções internacionais assinadas pelo Brasil. Não deixem de ler esse artigo que saiu na Folha de São Paulo esta semana. E daí, se querem orientação para a educação de crianças, falem com o professor Luiz Carlos Faria da Silva. Então, parabéns ao Luiz Carlos e ao Miguel Najib por esse artigo que já é extremamente útil e oportuno, né? Agora, vejam você, eu estou comentando aqui o negócio do Glenn Beck, dizendo que o pessoal da esquerda chama todo mundo de nazista, torto e à direita, e os rabinos jamais reclamam, quer dizer, usa a acusação de nazismo até para rotular pessoal cristão ou judeu que é contra o aborto, porra. Se é contra o aborto, você é nazista. Mas o que é isso? Agora, o Glenn Beck não pode chamar de nazista um cara que foi colaborador do nazista. Que porra é essa? Agora, esta mesma semana, a dona Dilma Rousseff diz aí que o regime militar brasileiro foi igual ao nazismo. Ora, porra! O que é isso? E pior, ela diz o seguinte, ela diz que a ideia de assassinato em massa, repressão em massa, foi inventada pelo nazismo. Não, senhora! Eu sei que a senhora nunca leu um livro na sua porca vida, tá certo? Mas quando os nazistas começaram a perseguição, que foi por volta de 37, 38, fazia 20 anos que o assassinato em massa já estava institucionalizado na Rússia. Quando Hitler chegou ao poder, já haviam matado 10 milhões de pessoas na Rússia. Os seus amigos, esse que a senhora puxa sacos comunistas, tá certo? Agora, depois aparece o nazismo, então é fácil, o nazismo acabou. Então é fácil você açoitar cavalo morto. Toda hora aparece gente advertindo, olha aí o nazismo, cuidado. Outro dia apareceu um camarada aqui, até dizendo, olha, você vê como são as coisas, tem uma cidade nazista na Alemanha, porra. Os nazistas dominaram a cidade. Eles são donos de 7 das 10 casas que compõem a cidade. Olha que perigo! Hã? Então fica todo mundo alertando para o perigo nazista, enquanto o comunismo está tomando conta do mundo. E, embora os nazistas tenham sido punidos e justamente perseguidos, o pessoal comunista que fez muito mais do que eles, matou muito mais gente, tá tudo lá belo e folgado, nadando em dinheiro, porra. E fica aí a dona Dilma Rousseff. Ora, pô, dona Dilma Rousseff, se o regime brasileiro fosse igual ao nazismo, a senhora não estaria viva, a senhora estaria morta. Certo? Teria sido morta e cremada no forno crematório. Né? Quer dizer, veja, o regime brasileiro matou 300 pessoas enquanto essas pessoas matavam outras 200. Quer dizer, houve um conflito e alguém perdeu. Naturalmente, o lado perdedor matou menos gente. Isso é pela lógica das coisas, né? Quem mata menos gente perde. Então, isso foi tudo o que aconteceu. Naquela época, o povo brasileiro vivia em segurança, ninguém tinha medo de sair na rua. Agora você não pode mais sair na rua. Quer dizer, a situação era muito ruim, podemos dizer, para um grupo de, digamos, 10 mil pessoas. Já que for a esquerda nacional, passava muito mal. Os outros todos passavam muito bem. Só que a senhora fazia parte dos 10 mil, estava lá assaltando banco, né? E agora não deixa mais a senhora assaltar banco. Aliás, a senhora agora não precisa, agora a senhora pode fazer o assalto por meios legais. Né? Aliás, voltando aqui ao assunto do Obama, essa semana um funcionário do Registro Civil, né, registrou em cartório uma declaração de que não existe nenhuma certidão de nascimento original do Obama no Registro Civil do Havaí. Ele diz que não apenas ele verificou isso, mas que os superiores dele declararam isso várias vezes para ele. O cara foi lá no cartório e registrou isso aqui. Olha, isso aí não é brincadeira, quer dizer, o cara está jogando com a própria vida nessa brincadeira, né? Nessa história. Vamos ver o que mais tem. É tanta notícia, que a gente fica até meio besta aqui. E... também queria lembrar que se tiver algum aluno do seminário de filosofia, mesmo seminário de filosofia ouvindo, essa semana várias contas ficaram bloqueadas ali no seminário, o pessoal não pôde entrar. Por quê?
porque o nosso gerente, o Silvio Grimaldo, ele veio passar um tempo aqui em Washington e caiu uma nevasca em Washington, que a cidade ficou sem eletricidade, sem internet, sem coisa nenhuma por vários dias. Então ele não podia fazer absolutamente nada. Né? Então agora ele veio aqui, pediu asilo político aqui em Richmond e está a salvo, ele vai regularizar isso aí. Né? Outra coisa, aqui, a Human Rights Foundation enviou uma carta ao Trinidad Jiménez, ministro dos Assuntos Estrangeiros da Espanha, pedindo que a Espanha reconheça a existência de prisioneiros de consciência na Venezuela, reconheça oficialmente. Né? E cita aqui alguns casos. Então, vamos acrescentar esses casos. Né? Escrevam para a Human Rights Foundation, olha aqui, info@thehrf.org, mencionando o caso do Alejandro Penha Esclusa para que eles incluam nesse negócio. Né? Então, a Human Rights Foundation é formada, inclusive, por ex-prisioneiros de consciência como Vladimir Bukovsky, Václav Havel e outros. Então, Elie Wiesel é gente que sabe do que se trata porque já passou por isso. Né? Então, agora, esta semana, aquele juiz lá da Venezuela, que já tinha falado horrores do Alejandro Penha Esclusa, já viu o juiz sair falando mal do réu antes da primeira audiência? Quer dizer, isso é anunciar a sentença com antecedência. Então, esse mesmo cara, como se esperava, ele decretou que assinou lá que vai haver um processo contra o Alejandro Penha. Quer dizer, a simples prisão dele já é um escândalo. Agora, haver um processo, como processo? Diz que tinha bombas lá. O Alejandro diz o seguinte: olha, quem plantou essas bombas lá foi a própria polícia na hora que chegou. Mas o Alejandro Penha, o homem engenheiro, meu Deus do céu, ele vai guardar bomba embaixo do bercinho das filhas? O que é isso, porra? Né? Então o negócio aqui tá brabo, viu? Peraí, tem alguém mais na linha. Alô, quem é? Alô, lá, Alberto, Rio de Janeiro. Alberto, tudo bem? Tudo bom, pessoal? É o seguinte, aqui eu me interessei pelo seminário de filosofia, e aí eu preenchi o cadastro no site, mandei os e-mails, mas semana passada eu não tive uma resposta. Mas foi por causa disso aí que eu acabei de mencionar. Quer dizer, o Silvio Grimaldo, gerente do seminário, estava aqui em Washington. Em Washington não, ficou vários dias sem eletricidade, sem internet, sem coisa nenhuma. A cidade ficou bloqueada. Caiu neve lá para cobrir a porta das casas. Ninguém podia nem sair de casa, não tinha nem aquecimento dentro, todo mundo passando frio. Ele ficou lá preso dentro de casa vários dias, coitado. Ele não podia fazer nada. Não estava sabendo. Então agora. Era só para saber. Aí eu fico no aguardo, então, mãe. Agora ele veio aqui para Richmond, está lá na casa da nossa assistente Isabela e quem sabe nos próximos dias já regulariza tudo. Ah, ótimo, tá bom. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado eu. Abraço, obrigado. Agora aqui, eu estou falando negócio do Obama. Você vê, em 10 estados estão sendo discutidas legislações para obrigar os candidatos à presidência a exibir a sua certidão de nascimento. 10 estados estão discutindo isso agora. Veja, no começo o pessoal achou que ia resolver isso aí com meia dúzia de risada e piada, né? Não, isso é a teoria da conspiração, mas peraí, o negócio é muito sério. Você não pode chegar à presidência de um país, como os Estados Unidos, ocultando toda a sua vida. Né? Inclusive o outro descobriu aqui que é o seguinte: não existe nenhuma mínima prova de que o Barack Obama e a mãe do Obama tenham se casado jamais. Não tem certidão de casamento, não tem convite, não tem foto da festa, não tem nada. Então, não tem sequer prova de que o Barack Obama seja filho do Barack Obama Sênior. Quer dizer, a vida do cara é um mistério total. Como é que pode ser isso? Como é que se pode permitir que o cara do país mais rico, mais poderoso do mundo seja um total desconhecido, um mistério e que não e será proibido investigar? Agora, enquanto isso, veja o seguinte: o bispo auxiliar de Bagdá, Monsenhor Shlemon Vardouni, denunciou que a situação dos cristãos no país está cada vez pior e solicitou ajuda internacional para socorrer a comunidade. Diz que estão matando cristão a rodo em Bagdá, né? E ninguém está fazendo coisíssima, não. Quer dizer, a matança de cristão virou moda agora. Quer dizer, por um lado, no Oriente eles matam e aqui eles tapam a boca dos cristãos, né?
Então como é que vai ser isso? Enquanto isso fica o pessoal aí gay chorando que são, ah, nós somos vítimas de perseguição. Que puta mentira, meu Deus do céu. Quer dizer, quem está sofrendo perseguição no mundo são os cristãos, não são vocês, não. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, porra. Né? Agora, aqui nós recebemos uma carta, aliás, foi enviada lá para o Legal Forum, não saiu a tradução americana do meu artigo sobre o professor Miguel Nicoleles, e alguém então comenta, diz, olha, eu sempre fui contra a perseguição aos gays, etc, etc, que né, tinha grande apreciação pelo fulano de tal, que foi um líder gay que conseguiu alguns direitos civis para eles e tal. Mas agora eu estou vendo que o negócio virou, são eles que viraram os perseguidores. Eu digo, ora, mas é muito simples, meu filho. Você acha que as leis para proteger o gay estão protegendo apenas a conduta homossexual? É claro que não, estão protegendo a comunidade gay enquanto força política, que é completamente diferente, que inclusive pode ter cara que não é gay lá dentro, né? Então, é claro que a conduta homossexual em si não oferece nenhum perigo para a comunidade. Dois caras se juntam, vão lá para um hotel, fazem lá o que tem de fazer, o que é que nós temos a ver com isso? Não prejudica em nada. Porém, a hora que isso se torna uma força política, aí começa a ficar realmente perigoso. Por quê? Porque eles querem impor isto como padrão de conduta a toda a sociedade, até inclusive forças armadas. Então aí começa a ficar perigoso mesmo. Olha, meu filho, o que é perigoso para a sociedade não é o homossexualismo, é comunidade gay, é o poder gay organizado. Isso é que é o perigo. Agora, aqueles que achavam que protegendo, né, as reivindicações gays estavam apenas assegurando às pessoas o direito à sua intimidade sexual são os ingênuos. Né? Porque aquilo que foi promovido, vamos dizer, não é a conduta gay, eu digo, olha, ela em si mesma jamais foi perseguida por ser, por sua na própria natureza, uma conduta privada. Você não vai ficar invadindo a casa do fulano para ver se eles estão dando, você não sabe o que eles estão fazendo lá dentro. Então isso aí não precisa, jamais precisou de proteção, mas a hora que você começa, vamos dizer, a falar de casamento gay, de educação gay, etc., então você está mudando toda a sociedade, e essa mudança implica uma concentração de poder como nunca houve. Porque se alguém tem que ser intolerante, é o gay. O gay não pode tolerar crítica nenhuma. É? Ele acha que você falar homossexualismo é um pecado, ele acha que você já é um nazista que quer matá-lo. Agora, eles quando perseguem, como estão fazendo com o Júlio Severo, que é uma coisa vergonhosa, um cara que teve que viver no exílio com mulher e 4 filhos, sem ter onde cair morto, e todo mundo lá falando, todos os valentões falando contra Júlio Severo, Luiz Carlos Azenha e outros, todos, né? É fácil você falar de um cara que está no exílio sem ter onde cair morto, é muito fácil, vocês são um bando de covardes. Né? Então eu recebi essa carta e falei, olha meu filho, você se tocou muito tarde, porque agora esses caras já estão no poder, pô, e a perseguição contra quem quer que fale do homossexualismo não vai cessar, ela vai piorar, e logo, logo vai ser a mesma coisa contra quem falar da pedofilia, né? Que eles dizem que como é, é a afeição intergeracional. Quer dizer, o nego vai lá, põe no cu do moleque e chama afeição intergeracional e diz pedofilia, termo pejorativo. Né? O que é isto, minha gente? Bom, então é o seguinte, o nosso tempo aqui está acabando. Né? O resto terá que ficar para a semana que vem. Aviso, esse pessoal que está lá falando besteira na minha comunidade, Olavo de Carvalho no Orkut, vão falar besteira nas suas comunidades, se é que elas existem, tá bom? Então tá, até a semana que vem, muito obrigado.